capítulo 26, versículo 3. Se quiser ler aí comigo, se alguém quiser ler, pode ler, tá bom? Tu, Senhor, conservarás em paz, perfeita paz, aquele cujo propósito é teu. Amém? Né? O Senhor conservará em paz, em perfeita paz, aquele cujo propósito é firme em Deus. Amém? Porque Glória a confia Deus. nele. Porque confia nele. Porque confia em Deus. Amém? Mais uma versão aí. Vamos uma outra versão, né? Porque as Bíblias, elas têm versões diferentes, né? Mas nós vamos entender que no mesmo sentido, né? O Senhor guardará em perfeita paz todos os que confiam nele, aqueles cujo propósito está firme, porque confiam no Senhor. Amém. Amém? Amém. Então, para que a gente possa firmar o nosso propósito, a nossa mente, o nosso coração totalmente no Senhor, às vezes a gente pensa assim, vai pegar essa palavra e vai dizer assim, ah não, eu aceitei Jesus como Senhor da minha vida e a minha vida já está mudada, já está transformada, né? Eu já sou um homem maduro, uma mulher madura espiritualmente. Não existe isso. Entendeu? Porque vamos pensar numa criança, né? Uma criança quando nasce, pode se dar, eu poderia dar, vamos supor que eu tenho uma grande herança, eu tenho, né? Materialmente falando, né? Carros, muito dinheiro, casas, né? Muitas casas, né? Eu conheço pessoas muito ricas, né? Nós tivemos em Mongaguá fomos amigos de pessoas muito ricas que para cada filho, meu Deus, aquele senhor, ele veio de onde? Ele veio de Portugal, né? Chegou aqui, ele tinha uma história, claro, já faleceu esse senhor, bem de idade, a gente teve a oportunidade de conhecê-lo. Então, imagina, os filhos deles, um deles passava assim com a gente e ele dizia assim, ó, pastor, tá vendo aquele posto de gasolina? É nosso. É do meu pai. Tá vendo um lugar, quase que um campo de futebol, né? No centro da cidade. Ah, esse aqui é do meu pai, ele deu para mim, olha aí. Então, um pai com muita herança, dividindo para os seus filhos. E, inclusive, a gente conheceu ele já dividindo a herança, né? Repartindo a herança com os filhos dele. Se não me engano, ele tem 5 filhos. Então, ele tinha, né? Ele já faleceu. Então, e os filhos estão herdando a herança. Os filhos hoje são tudo adultos, né? Pais de família, entendeu? Tudo adultos, responsáveis pela herança que o pai, né, lutou, trabalhou, batalhou para que ele tivesse e dividisse com os filhos antes da partida dele desse mundo, né? Então, mas aqueles filhos, eles receberam herança, agora eles sabem o que fazer da herança. Então, você está vendo aqui em Isaías 26:3 que Deus ele tem uma herança para nós. Amém? Quando Jesus disse em Mateus 4:17, ele disse o quê? Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Então, ele estava dizendo assim, olha, eu quero dar uma herança para vocês. E eu quero dar o reino dos céus para vocês. Amém? Então, esse versículo diz assim, ó, Deus conservará em perfeita paz. Quem? Olha só, aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti, confia em Deus. Amém? Então, para que você chegue, para que nós cheguemos a esse ponto de confiar em Deus totalmente, entendeu? Tem chão. Então, uma criança que nasce, imagina os filhos desse homem que eu falei agora, né? Imagina eles, nasceram. Você acha que aquele pai vai dar lá aquele local, né, que é como é que se diz, que tava até alugado, né, o local, o posto de gasolina, o local foi alugado para que fosse construído ali um posto de gasolina. O local era daquele pai
Aquela terra ali, aquele pedaço de terra era daquele pai. Agora imagina aquele pai passando essa herança para as mãos de um filho que acabou de nascer. Você está me entendendo? Então, vamos entender uma coisa: nem todos que nasceram de novo, você aceitou Jesus como Senhor da sua vida hoje, entendeu? Você não dá conta. Você é uma criança, você não vai dar conta de ser responsável, entendeu? Pela herança que Deus colocou nas suas mãos. Tem para você. Você quer ver? Olha só, aí eu estou fazendo uma comparação. Então, aquele homem, dono da herança, né, lá em Mongaguá, de tantas casas, tantas terras, tantos lugares, tantos locais, o filho, ele andava pelos lugares e dizia: ó, pastora, aquele local ali é do meu pai, né? Aquela terra ali, aquela casa ali, sabe, casas assim no centro mesmo do local, terrenos no centro da cidade, pertenciam àquele pai. Mas os filhos dele já eram adultos, responsáveis, amém? Agora, trazendo para a questão espiritual, né? Veja só, você entregou sua vida para o Senhor Jesus. Deus tem uma responsabilidade para cada um de nós, amém? Ele tem algo a nos entregar. Onde está isso, pastor? Nós vimos ontem em Efésios capítulo 1, versículo 3. Vamos usar esse versículo? Você vai entender melhor agora. Ele diz que ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. Bênçãos, que bênção? Espirituais. Aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Em Efésios capítulo 4, versículo 11 em diante, até o versículo 16... Ele diz, ele está explicando ali dentro da palavra, Deus está explicando dentro da palavra. É até bom que a gente vá lá. Ele está explicando que ele deu uns para pastores, outros para doutores, outros para apóstolos, profetas, entendeu? Eu não estou falando em ordem cronológica ali, dentro do versículo, tá? Então é melhor a gente ir lá. Então ele deu para quê? Ele tem uma finalidade, ele tem um propósito. Aonde é que ele quer chegar? Tá entendendo? Vamos lá? Aonde é que ele quer chegar? Então, aqui, ó, versículo 11, né? Capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para doutores. Deus, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, e a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então ele quer que nós cheguemos, você e eu, todos quanto receberam Jesus como Senhor de suas vidas, que não fique aí. Você aceitou Jesus. Uma criança que acabou de nascer, ela não é deixada lá pela mãe, largada lá no hospital, ou lá, né? Ou lá na sarjeta. Ah, não, eu fiquei contigo 9 meses na barriga, então agora fica aí. Não, aquele bebê ele é recebido com muito amor, muito carinho. Ele vai ser levado para casa, ele vai ser cuidado. Toda a atenção vai ser voltada para aquele bebê. Você entende? Então, Jesus, ele nos ensina isso dentro da palavra. A igreja primitiva, você pode ver lá no capítulo 2 de Atos, a igreja primitiva, toda pessoa que nascia de novo, toda pessoa que era entregue ali para aquela igreja, né? A igreja se voltava para aquela pessoa. Pode ler lá, capítulo 2, versículo 42 em diante, até o 47, você vai ver lá como é que a igreja se comportava diante dos novos convertidos, das pessoas que nasciam de novo. Amém? Então, os bebês espirituais, as pessoas que aceitavam Jesus como Senhor de suas vidas, eles não eram largados para trás, não.
Pelo contrário, toda a igreja se interessava por aqueles novos convertidos, cuidava deles. Entendeu? Da mesma forma que uma criança nasce hoje do ventre de uma mulher, que é levada para casa, eu não estou falando das crianças que são jogadas, são largadas pelos pais, estão nem aí para ajudar, né, para criar uma criança. Eu já tive experiência, isso foi no Acre, cuidei de menores infratores. Uma vez eu estava com uma criança, eu digo uma criança que era um adolescente, né? Ele tinha 15 anos, mas ele parecia uma criança de 6 anos. Porque até o tamanho dele, o crescimento dele, ele não cresceu. Por quê? Porque ele comia drogas. Ele vivia nas ruas. Ele vivia nas ruas. Graças a Deus, quando a gente veio do Acre, essa criança, ele foi adotado. Ele foi adotado por uma família da Igreja Batista, olha. Fiquei muito feliz por isso, que ele queria que eu adotasse ele, mas não tinha como, entendeu? Mas eu cuidava dele. Menor infrator, era de rua, menino de rua, entendeu? Então, ele tinha 15 anos, ele era um adolescente, mas ele parecia uma criança. Por quê? Porque ele não teve cuidado, a mãe, né, os pais largaram de mão e ele ficou na rua. Ele nem sabia por onde morava a mãe. Por onde a prefeitura ali, a Fumbesa, nem sabia por onde morava a mãe daquele adolescente. Por isso que ele morava numa casa de detenção. Ele morava na pousada de menor, entendeu? Lá do Acre. E era lá que a gente trabalhava. Eu trabalhava lá. Entendeu? E evangelizava eles também. Então, só para você ter uma ideia, você viu? Então, comparado aos seus, né? Seus filhos, você não fez isso com seus filhos. Você cuidou desde, né, passo a passo, imagina, carinho, cuidou daquela criança. Então, uma pessoa que nasce para Jesus, eu estou falando da igreja primitiva, né? Se voltava para aqueles novos nascidos, né? Aqueles nascidos de novo, né? Aquelas pessoas que iam se achegando, a Bíblia diz que Deus acrescentava mais ali naquela igreja. Por quê? Porque havia um cuidado, as pessoas se interessavam em orar, entendeu? Em pagar um preço por aquelas vidas. Então, agora, o que nós precisamos entender aqui, para nossas vidas? Nós precisamos entender que Deus tem uma herança para nos dar. Ele já nos deu essa herança, mas nós precisamos ter responsabilidade para arcar com essa herança. Amém? Glória a Deus, para receber essa herança. E isso é muito sério. Vamos lá no livro de Romanos, capítulo 8. Aliás, eu vou só terminar aqui, que eu não terminei, tá? Gente, a palavra dele é tão gostosa, né? Meu Deus do céu, olha que lindo, né? Então, aqui, ó, versículo 16, versículo 17, né? Eu acho que eu estava antes, espera aí. Aqui, ó. Versículo 12, querendo o aperfeiçoamento. Então, um pastor, um profeta, um evangelista, é como se fosse um tutor. Amém? O que é tutor, pastora? É um cuidador, alguém que cuida, como uma mãe, é como um pai, é como uma pessoa que adota uma criança. É o que eu estava falando, né? Entendeu? Versículo 12, querendo. Então, Deus, ele nos dá para pastores, mestres, doutores. Então, ele levantou todas essas pessoas aqui, como mestres, doutores, pastores, tutores, cuidador, né? Para quê? Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, ele quer o aperfeiçoamento da igreja dele na terra. Ele não quer uma igreja, como nós falamos nessa semana, né? Ele não quer uma igreja desmazelada. Ele não quer uma igreja que caminha sem cuidado. Não. Ele não quer filhos que não têm a aparência dele. Você quer ver? Aqui, ó. Ele diz que ele nos dá, ele levantou-nos para doutores, pastores, mestres, apóstolos, olha só. Para quê? Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Você está entendendo? Até por isso que a gente prega que não é qualquer pastor que cuida de ovelhas, não. Você sabe disso. Tem pastores desmazelados e vão fazer ovelhas desmazeladas também. Vamos falar algo claro, né? Não é melhor falar a verdade? É.
Tem pastores que não cuidam nem deles. Imagina o pastor no altar. No altar, gente, a coisa está difícil, entendeu? Eu não posso, eu não consigo. Peraí. Então, desça do altar, vai dar lugar para quem realmente vai pregar a palavra da verdade. Amém? Por quê? Porque Deus tem um propósito contigo e comigo. Deus tem um propósito com os pastores, com os líderes dessa terra. Ele tem um propósito, aqueles que ele levantou como evangelista. Quando ele falou para os discípulos, já lembra? No livro de João, capítulo 15 e 16. Ele olhou para os discípulos e disse assim: eu não vejo vocês mais como escravos. Entendeu? A palavra servo ali é escravo. Eu não vejo vocês mais como pessoas sem interesse pela palavra, sem interesse pelo que eu quero. Eu vejo vocês agora que vocês estão entendendo, compreendendo o plano do meu Pai. Pode ler lá, está escrito. Ele diz assim: eu vejo vocês como amigo, né? Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu vejo vocês como alguém com quem eu posso contar. Então, Deus, na mesma palavra aqui, ele está dizendo que ele conta com pastores, com apóstolos, com profetas, que ele mesmo levantou. Amém? Para quê? Para aperfeiçoar a igreja, aperfeiçoar os santos. Então, uma pessoa que ela não sabe cuidar nem dela mesma, ela vai cuidar de outros? Não vai. É aquilo que eu comparei, né? A mãe desse menino que tinha 15 anos e a aparência dele era de 6 anos, um menino raquítico, que você olhava para ele, você não dava 15 anos, você achava que ele tinha uns 6, 7 anos. Entendeu? Cabecinha bem de criança mesmo. Entendeu? Imagina, onde está a mãe desse menino? Onde estava a mãe desse menino? Onde estavam os pais desse menino? A mesma coisa hoje. Onde estão os pastores dessa ovelha? Entendeu? Onde estão os pastores dessas ovelhas desgarradas, essas ovelhas que não cresceram? Esses crentes que não cresceram? Onde estão os pastores? Onde estão os profetas, os apóstolos que foram levantados, apóstolos entre aspas? Entendeu? Porque tem os apóstolos entre aspas e tem os apóstolos de verdade. Tem pastores entre aspas e tem pastores de verdade. Amém? Glória a Deus. Então veja só. E Deus, olha aqui, ó, a palavra de Deus diz assim: ele tem uma finalidade de levantar pastores de homens. Gente, Deus não está chamando ninguém para brincar, não. Ele está chamando para a realidade. Ele diz aqui, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos, entendeu? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus e a varão perfeito. É para isso aqui que Deus quer a igreja, para que nós cheguemos à unidade da fé. Amém? Lembra de Isaías 26, 3? Deus conservará em paz aquele cuja mente está firmada em Deus. Amém? Então, ele quer levar eu, você, todos quantos estão se achegando a Jesus, ele quer levar a esse fim, a este propósito, uma fé inabalável. Amém? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus. Amém? O resto é conversa fiada, né? O resto é conversa fiada. Jesus quer nos levar, ele quer levar, primeiramente, né? Aqueles que se dizem pastores, primeiro eles precisam chegar aqui à unidade da fé para poder levar outros à unidade da fé também. Amém? Entenderam? Até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, quer mais? Olha aí, a varão perfeito, à medida da estatura de Cristo. Que todo crente tenha o DNA de Cristo, a vida de Cristo. Aí vai falar como Cristo. Amém. Amém? Como os discípulos chegaram, né, em Coríntios, e aí aconteceu que lá eles foram chamados pela primeira vez de
cristãos, amém? Eles são por quê cristãos? Porque esses homens são Cristo, eles estão parecendo com Cristo. Está aqui, a Bíblia diz, é onde nós temos que chegar, a unidade da fé, amém? A vida de Cristo, olha só, até a unidade da fé, ao conhecimento de Cristo, do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Então aqui não tem nada de criança mais. Então ele está chamando a gente para uma vida adulta espiritualmente. Aí ele diz aqui, ó, por quê? Para que não sejamos, versículo 14, para que não sejamos mais como meninos inconstantes. Meninos, fala comigo, meninos. Meninos. Entendeu? Quando teu filho tá menino, tava criança, eu não sei, eu era assim, entendeu? Eu ficava dizendo, menino, o que aconteceu com você? Alguém tocou em você? Alguém mexeu com você? Eu era muito cri-cri. Quando criança, sentava com meu filho, ensinava tudo para ele, olha, cuidado com isso, entendeu? Por quê? Porque ele era criança, e uma criança é escravo. É escravo, dependendo lá dentro na escola, não é isso? O outro maior quer judiar, quer fazer acontecer, sabe como é que é? Entendeu? Então, assim também, você e eu, nós precisamos crescer, porque senão se nós não crescermos espiritualmente, nós vamos continuar escravos. Quantos crentes você conhece que são escravos da doença? Você está dizendo assim, Jesus te cura. E a pessoa, sim, ele vai curar. E você termina de orar pela pessoa, a pessoa diz assim, amém, eu creio que eu vou sair dessa. Eu vou sair, olha só. Você está dizendo, filho, Isaías 53, versículo 4 e 5, a palavra de Deus diz que tu já está curado. Se tu abrir a boca e dizer, eu estou curado em nome de Jesus, tu vai ver a verdade de Deus. Agora, se tu não abrir a boca e dizer, tu não vai ver. Aí termina de orar e a pessoa diz assim, mas eu tenho fé em Deus que eu vou ser curado. Você está entendendo? Não entendeu nada. Não entendeu nada, sinto muito, mas não entendeu nada. Então, quer dizer, são pessoas que são crianças na fé, entendeu? Criança, não vai herdar herança, não vai assumir a herança. Você quer ver? Vou mostrar para você. Gálatas capítulo, depois eu termino aqui, tá? Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Capítulo 4, perdão, eu troquei. Capítulo 4, versículo 1. Quem achou aí, que é mais fácil, para você que eu vou deixar aberto aqui. Gálatas, é mais fácil, tá bom? Quem achou pode ler. Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, em nada define do céu, ainda que seja senhor de tudo. Se o herdeiro, né, de uma herança é menino, é criança, entendeu? Ele está dizendo, ele não é diferente de um servo. Está escrito aí? É assim que está escrito na sua Bíblia? Ele não é diferente de um servo, entendeu? Ele é uma criança, ele não vai usufruir da herança. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Em diante, tá bom? Então, continue, minha querida, pode continuar. Mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rendimentos do mundo. Entendeu? Só tem. Então, menino, um crente menino, ele vai até perguntar para o pastor dele, pastor, eu posso isso? Eu posso aquilo? O que o senhor acha? Não é isso? Você já viu isso? Entendeu? O crente está lá, tá passando a luta, a dificuldade dele, ele vai depender da oração do pastor, ele vai estar ali todo o tempo dependente, entendeu? Mas até quando? Me diga, até quando? Você nasceu de novo, 2 anos, 3, 4, 10 anos. Você conhece cristão que está com 30 anos de convertido, mas é um menino espiritualmente? Pois é. Você vai pregar.
Então, ó, você vai pregar a palavra de Deus hoje. Ah, imagina, eu? Você está entendendo? Então você já sabe que essa pessoa não prega nem em casa, não fala para os seus. Você já sabe que essa pessoa não tem ousadia para expulsar uma mosca. Por que eu falei isso aqui agora? Expulsar uma mosca. Gente, achei muito lindo. É uma criança, hein? Criança, fisicamente, lá em Primavera, filho de uma irmã. Ele sempre acompanhava a mãe dele. Essa criança era mais adulto espiritualmente do que certos crentes. Ele tinha, acho que uns 4 aninhos, uns 2, 3 aninhos, acho que 2 ou 3 anos de vida, talvez. Já estava falando. Aí a mãe dele é uma pastora muito ousada. Ela acompanhou a gente, filha na fé do pastor Aloísio, lá em Primavera. Aí ela sempre estava com a gente em oração, uma mulher cheia do Espírito Santo, pastora Selma. Eu acredito que ela vai estar ouvindo essa mensagem que eu vou passar para ela. Eu sempre mando para ela as minhas mensagens. Então ela disse que ela contou para a gente que o Agno, filho dela, estava na porta, sentado na porta da casa dele. E tinha uma mosca que estava perturbando, né? A mosca vinha e ia e voltava. Aí ele ficou tão indignado com aquela mosca que ele disse assim: sai, mosca, em nome de Jesus. Aí ele virou para a mãe e disse: mãe, e a mosca saiu mesmo. Então é o que eu estou falando. Tem muitos crentes que não sabem expulsar nenhuma mosca. Vai expulsar demônio? Vai expulsar enfermidade? Não vai. Por quê? Porque não cresceu espiritualmente. Então você viu aqui na palavra, capítulo 4 de Gálatas, olha, a própria palavra está nos ensinando, nos dizendo que nós precisamos crescer espiritualmente, porque nós temos uma herança. Efésios 1:3, ele já nos abençoou com toda sorte de bênção. Bendito o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Agora você entende por que Deus quer que você chegue à estatura de Cristo? Amém? Por que Ele quer que nós cheguemos à estatura de Cristo? Vamos lá, Romanos 8, versículo 14. Né? Então, voltando, né? Pode chegar lá. Romanos 8, versículo 14 em diante. Pessoas que foram, né, levantadas por Deus. Olha só, no versículo 14. Vai falar de pessoas que são levantadas por Deus. O que acontece com elas? Tem tudo a ver com Isaías 26:3, né? Vamos lá. Então, nem todo mundo, nós estamos vendo aqui, você viu dentro da palavra, nem todo mundo que nasceu de novo, entregou sua vida para o Senhor Jesus, é guiado pelo Espírito de Deus. Nem todo mundo que nasceu de novo é guiado pelo Espírito de Deus. Porque você quer ver? Uma pessoa que aceita Jesus hoje, passa 1 ano, 2 anos, ela está dentro da igreja. Se ela não for ensinada, se ela não for instruída, se ela não for cuidada, ela vai ficar da mesma maneira, entendeu? E ela não vai entender o que é expulsar demônio, ela não vai entender o que é estar firme na hora das lutas, ela não vai entender nada e ela não vai também usufruir, ela não vai viver isso, entendeu? Ela não vai saber o que é levar a palavra às pessoas da família dela, orar por alguém que está doente lá, entendeu? Ela não vai dar glória a Deus, exaltar ao Senhor na hora das lutas, das dificuldades. Pelo contrário, ela vai murmurar. Então, o crente que nasceu de novo, ele pode viver perdendo. Ele pode viver como escravo. Você acabou de ver, entendeu? A palavra de Deus compara. Né? Uma pessoa que não cresceu espiritualmente, está anos e anos dentro de uma igreja, dizendo que é um crente, mas ele pode estar perdendo, ele tem uma herança e não está usufruindo da herança. Ainda está debaixo de tutores, entendeu? É forte isso. Então, nós vamos precisar correr, cuidar de crescer espiritualmente, porque nós temos uma herança, e essa herança é um governo. É o governo do céu na terra. Amém? Não é qualquer herança, não.
Entendeu? Você vai precisar chegar para os doentes e dizer: olha, vem aqui que eu vou orar. E você vai orar e você vai declarar: doença, maldição, sai agora, em nome de Jesus. Eu te ordeno. Quem fala isso? Quem determina isso? Só um adulto espiritualmente. Só uma pessoa responsável espiritualmente. Só uma pessoa que de fato conhece isso. Só uma pessoa que de fato é dirigida pelo Espírito de Deus. Você quer ver? Romanos capítulo 8, versículo 14. Quem achou aí pode já ler, entendeu? Leia assim com uma voz bem audível, que nós estamos gravando, tá? Romanos 8, 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Olha aí. Amém? Amém. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Lembra que Isaías 26 diz, versículo 3, tu conservarás em perfeita paz, aquele cuja mente está firmada em ti. Então, uma pessoa que ela é guiada pelo Espírito de Deus, ela sabe o que ela está fazendo, ela tem governo. Amém? O Espírito de Deus é uma pessoa, ele é Deus, é o próprio Deus. Então, você acha, ela vai fazer besteira? Não vai, porque ela está sendo guiada por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, nós precisamos ser guiados por Deus de fato. Imagina você dizer: não, Deus mandou eu falar isso, e Deus não mandou? E aí? Como é que vai ficar? Cuidado, nós não agimos como criança, entendeu? Então, se Deus mandou para você fazer, pode fazer que vai dar certo. Vai lá fazer. Amém. Pastor, e como para me chegar aí? Mantenha sua intimidade com Deus. Você viu a necessidade de você meditar na palavra? Vou repetir novamente. A pastora Kathleen Kuma, eu aprendi com ela numa das mensagens dela. Por que ela tinha tanta ousadia com o Espírito Santo? Por que ela andava direcionada pelo Espírito? Ela disse que 5 coisas você precisa. Você vai ouvir essas 5 coisas aí que você vai precisar, que eu preciso também, nós precisamos, que aí você vai cair na real, que não dá mais para você andar relaxando não espiritualmente, na sua vida espiritual. Quer ser pastor, quer ser um missionário, quer ser uma bênção dentro da sua casa, né? E aí você não faz? 5 coisas, olha aí, não é moleza não, hein? Primeira, oração. Oração de 10 minutos não leva você a ter o DNA de Cristo, não, ousadia de Cristo, não. Você acha que dá oração de 10 minutos? Não. Você que não vai, né, se virar e queimar na presença do Senhor. Para você dizer que você realmente é um filho de Deus, tem o DNA de Cristo, não vai. Olha, sabe o que vai acontecer? Você vai virar chacota dentro da sua casa pelas pessoas que não conhecem Deus. Entendeu? Vai virar chacota. Porque as pessoas dentro da sua casa que não conhecem Deus vai começar a zoar de você e você vai ficar pensando: ai meu Deus, olha só o que as pessoas estão fazendo comigo. Por que Jesus disse para os discípulos: não vejo mais vocês como escravos? Porque Jesus não estava brincando. Ele não estava brincando de fazer discípulos. Quando os discípulos olharam as árvores, né? Ou seja, a árvore que secou, a figueira, né? O que eles disseram? Ai, Senhor, crianças, ó. Ai, Senhor, que legal, olha, o Senhor falou e aconteceu mesmo. Aí Jesus disse assim, em outras palavras, Jesus queria dizer: eu quero que vocês sejam assim também. Vai lá, tá lá no livro de Marcos capítulo 11, não precisa ir lá agora. Eu vou citar para você. Ele diz assim: tende fé em Deus. Qualquer um que disser a este monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo: e não falar por brincadeira, e não falar só porque outros falam. Porque tem muitos crentes que são papagaio de pirata. Repete: ah não, o meu pastor está fazendo isso, então eu vou fazer. Eu vou fazer também. Aí depois vem: ai pastor,
pastora, ai, é difícil mesmo, vai expulsar demônio, parece que o demônio vem para cima da gente também, e a gente fica doente. Ah, então você experimentou uma de pastor, e aí você viu que a coisa não é fácil. Você que não vai queimar para você ver, você que não vai fazer isto aqui, ó, 5 coisas para você poder ter a unção permanente na tua vida. Vida de oração. Vida de adoração. Esses dias eu ouvi a Raquel falando para mim assim: mãe, eu estou num propósito. Jejum de palavras. Porque eu não quero me pegar murmurando acerca de nada. Então, a vida de adoração é o contrário de murmuração. A vida de adoração é a vida de ser grato. É uma vida grata. Amém. É uma vida em que você está lá lavando a louça, você está lá varrendo casa, você está cuidando da sua casa, você está fazendo as coisas, você está dizendo glória a Deus, aleluia. Você não chega na louça e diz assim, eita, ninguém nessa casa lava a louça, ninguém nessa casa faz coisa, ninguém, olha só como esse pessoal aqui estão tudo preguiçoso. Quer dizer, você está maldizendo, você está praguejando a sua vida, a sua casa, a sua família. Você está vivendo uma vida de adoração? E aqui, ó, 5 coisas que você precisa fazer, vivendo, e que você precisa viver. Viver fazendo o quê? Orando, amém? Vida de oração. Vida de adoração, não é vida de murmuração. Entendeu? Amém. Ei, meditação na palavra. Você passa o dia todinho, só faz o que você quer, o que agrada a você. Você não faz o que agrada a Deus. Vai meditar na palavra. Você meditar na palavra, você vai ter versículos para você citar, para você falar para as pessoas. Você vai ter a palavra de Deus no teu coração, na tua mente. Deus diz isso, porém dentro de vós o meu espírito. Quando ele diz porém, ele está dizendo assim, porque você junto com ele, você vai orar. Glória a Deus. Você junto com ele, você vai meditar. Amém. Glória a Amém? Você junto com ele, você vai adorar. Amém? Então, ó, vida de oração, vida de adoração, vida de meditação, vida de comunhão. Você não quer estar no meio das pessoas? Quantos crentes não querem estar no meio das pessoas? Muitos. Entendeu? Ah, não, depois da pandemia, quantos crentes ficaram em casa, estão fazendo culto em casa, culto online. Gente, meu Deus, olha só, tem pessoas que dizem assim, pastora, meu pastor agora ele faz só 2 cultos na igreja, o restante é online. E tem um povo que vai para a igreja e tem um povo que fica em casa. Meu Deus! Os próprios pastores induziram as pessoas ao erro. Depois da pandemia, muitos. Olha, uma vez eu visitei uma pessoa que estava com depressão, hein? De que igreja que você é? Ah, eu viajo, pastor, eu estou da outra cidade tal, da cidade tal, uma cidade aqui perto. E a mulher com depressão, o pastor não visita ela, não foi visitar por ela, que foi a família dela que chamou a gente, convidou a gente para ir lá visitar ela. E a mulher está curada. Amém. Glória a Deus. Curada. Ela estava vivendo aquele mal, síndrome do medo, né? Do pânico, do medo, vai falar do medo, síndrome do pânico. E aí ela chorando ali, desesperada, com a casa toda fechada, um casarão, uma mulher que tem tudo financeiramente, eu digo, né? Materialmente. Um marido trabalhador, estava lá com a casa trancada, uma mulher bonita, jovem, entendeu? Com medo, e aí ela viaja, vai para uma igreja, sabe? Aquela igreja de glamour, né? Entendeu? Ah, não, eu sou da igreja tal, entendeu? Ah, é? Mas vamos para a igreja comigo, vamos ouvir. Não, eu já vou com meu filho. Quando você vai? Um dia na vida eu estou na morte, sabe? Vai lá alguma vez. Minha mãe dizia isso, né? Um dia na vida eu estou na morte. Nem entendo esse ditado, né? Vai lá alguma vez na igreja, porque é uma igreja de glamour, é uma igreja falada, sabe? Pelas pessoas. Entendeu? Eu tô com uma parente dela aqui perto de mim, ouvindo. E ela sabe, porque ela foi comigo. Essa irmã aqui, foi ela que me levou lá. Entendeu? A mulher tá curada ou não tá, irmã? Tá.
Tá curada. Eu já fui visitar ela agora. Como é que você tá? Pergunto para ela aqui no WhatsApp. Tô ótimo, pastora, tô bem. Entendeu? Mas não quer vir para a igreja. Por quê? Não, porque o pastor lá daquela igreja que eu vou tem uma célula chamada DNA aqui dentro da cidade de Piracaia. Entendeu? Não tenho medo de falar, não tenho mesmo, porque é uma realidade. Entendeu? Tem uma célula chamada DNA. E eu frequento essa célula, entendeu? Como uma igreja. E eu nem sei se frequento, sabe por quê? Porque estava com depressão. Uma pessoa que está em comunhão com a igreja. Como é que vai viver com depressão? Aquela igreja vai orar. A irmã não acabou de contar o testemunho agora? Né? Agora, um testemunho fresco, que a oração aqui, do grupo de oração aqui nesta sala, curou, a oração desta igreja, curou, olha só, uma mulher com câncer. Por quê? Porque a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Amém? Pastora, como que é a oração da igreja? A oração da igreja, porque a oração da igreja é a oração do corpo de Cristo. Amém? Por isso que nós precisamos congregar. Então, voltando, 5 atitudes que você tem que ter: orar, adorar, ser grato, meditar na palavra, comer a palavra. Eu falei para vocês que a palavra de Deus é leite, toma ela. Amém? Leite materno, é mais do que leite materno, a palavra de Deus lá em 1 Pedro. Amém? Capítulo, 1 Pedro, capítulo, eu não lembro agora, tá? 1 Pedro, tá escrito lá. Amém? Depois a gente vê a referência. Outra coisa também, 5 atitudes. Primeiro, orar. Segundo, adorar. Amém? Terceiro, meditar. Meditação. Amém. Glória a Deus. E quarto, pastora, comunhão, congregar. E quinto, pastora, jejum. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, né? Se converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Aonde é que está jejum aí, pastora? Se humilhar. Primeira coisa, jejum é se humilhar. Eu vou dar um versículo também sobre a comunhão, gente. Esse versículo é tremendo. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Olha o que ele diz. Se vós permanecerdes na luz. O que é permanecer na luz? É na vontade de Deus. Amém. Se nós permanecermos na vontade de Cristo. Aí a gente quer fazer. O problema é que a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa maneira, da nossa vontade. Se vocês permanecerem na luz, né? Se vós permanecerem na luz, como Ele na luz está. Temos comunhão uns com os outros, né? E o sangue de Jesus Cristo vos purifica de todo pecado. Amém. Glória a Deus, amém. Eu estou falando bem compassado aqui, porque tem pessoas que já me comentaram que às vezes me ouvem eu falando rápido e às vezes não pega, não entende, né? Então, e eu estou gravando, tá bom? Então, se vós permanecerdes na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, olha aí. E o sangue de Jesus, quer ser curado? Vai para a igreja, vai congregar. E ainda tem mais uma, você vai na casa da pessoa, você ora pela pessoa, se ela fica em casa, ela não congrega, olha o que acontece, a doença volta. Aonde? Me prova, pastora. Está escrito no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 7, acabei de falar. Se vós permanecerem, se vocês permanecerem, amém? A Bíblia está dizendo, na luz, como Ele na luz está, manteremos comunhão uns com os outros, olha só, e o sangue de Jesus Cristo, não está dizendo vai purificar, não está dizendo se der vai acontecer, não, a Bíblia diz, o sangue de Jesus vos purifica. É uma coisa que vai ser permanente, vos purifica. Você vai estar sendo ali, ó, curado, abençoado. Por quê? Por causa da comunhão. A comunhão faz você permanecer na bênção, faz você permanecer na tua mente em paz. Isaías 26.
Entendeu? A mente em paz, ela Deus vai ser permanente, Ele vai fazer com que seja permanente essa paz na tua mente, no teu coração, porque a tua mente, o teu foco é Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. O teu foco é Cristo. O teu foco não é a igreja bonita, não é as pessoas que estão lá, não. O teu foco é em Cristo e você vai estar lá dentro para você ser uma bênção no meio daquele povo, porque você vai ser uma bênção para eles também. Glória a Deus. Amém? Isso é gratidão, queridos. Então, Romanos capítulo 8, só terminando. Olha só, nem todo mundo que é nascido de novo é guiado pelo Espírito de Deus. Você viu aí dentro da palavra, né? Por quê, pastora? Porque eu preciso crescer espiritualmente. É como nem toda criança que nasceu hoje pode governar, administrar os bens dos seus pais. Entendeu? É lógico, isso é óbvio. Você não vai dar os teus bens, um carro para uma criança que nasceu, né? Tem 2 anos, 3 anos. Você vai dar a chave do seu carro para ele dirigir? Não vai. É dele o carro, mas ele não vai poder usufruir da herança. Entendeu? Por isso que Gálatas capítulo 4, né, versículo 1 diz que ele é como um servo. Não tem diferença de um servo, de um escravo. Entendeu? Vai chegar alguém, vamos supor uma criança, aí o pai deixa a herança na mão de uma criança. Você não acha que o ladrão vem e rouba rapidinho? Pode levar? Pode passar aquela criança para trás? Né? Minha mãe mandava a gente vender as coisas, vender verduras, coisas, né? E minha mãe mandava eu ficar do ladinho do meu irmão, né? Lá no mercado, lá no interior do interior. Então ela dizia assim, vai lá, porque você é maiorzinha, você já entende, mas já sabia fazer conta, e meu irmão menor não sabia. Meus irmãos menores. Então, eles levavam ali as coisas para vender, né, na cabeça, colocava ali o barro na cabeça, as coisas. E aí eu chegava e ficava do cantinho lá, para não deixar ninguém enrolar, ninguém passar ele para trás. Entendeu? Meu irmão estava ali, debaixo de tutor, de alguém que cuidava. É assim nossa vida espiritual. Glória a Deus. É assim. A vida espiritual, se não tiver tutor, se não tiver alguém cuidando, se você não deixar, se você não se deixar ser cuidado, não cresce. Aí o resultado vai ser o resultado daquele menino que eu falei, 15 aninhos, mas com a cabeça de 6 anos, de 7 anos. Tem crentes que estão com 30, 40 anos na igreja, mas com a cabeça, né? É de uma criança, entendeu? Então, é isso. Aí, em Romanos, capítulo 8, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Olha aí o que diz a palavra de Deus, né? Capítulo 8, Romanos 8, versículo 14. Eu vou ler aqui com você, tá bom? Vou ler na minha Bíblia aqui, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mas entenda, o Espírito de Deus não vai, olha só, não vai poder agir na terra se você continuar uma criança espiritual. Se você não quer crescer espiritualmente, você não quer orar, você não quer meditar na palavra, você não quer tornar uma pessoa, a estatura de Cristo, responsável para que você possa governar o reino de Deus na terra. Amém? Governar com o reino de Deus na terra, amém? Não tem como. Amém. E aí não vai ter como Deus contar comigo, com você, se nós continuarmos crianças espiritualmente falando. O versículo 15. Então, olha só, esse versículo 14 aqui, quando diz assim, filhos de Deus, olha, quer dizer no grego a palavra ruios, isso. A palavra ruios, entendeu? O versículo 15, vamos para o versículo 15, porque não recebemos o espírito de escravidão, entendeu? Para outra vez estardes em temor. Lembra que Jesus falou para os discípulos, não vejo vocês mais como escravos, como servos. Quando algumas bíblias falam escravos, né? Tem bíblia que fala escravo e outras servos, a minha fala servos, né? Então ele está dizendo, não vejo você. Por quê? Porque Jesus sabia que se os discípulos não fossem cuidados,
por ele, né? Ele iria estar enviando, né, discípulos crianças, entendeu? Discípulos escravos, entendeu? E não teria como mudar o mundo. Meu Deus, não teria como Jesus contar com eles. Amém? Lembra que Atos capítulo... Por que oração, pastora? Por que eu preciso orar? Lembra que Atos capítulo 1, Jesus disse assim, não saiam, até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Então, para nós, não saia do lugar onde você está queimando, até que de fato você esteja cheio do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então ele disse, vocês serão minhas testemunhas. Então ele não iria querer usar discípulos molengões. Não seriam testemunhas dele. Pelo contrário, seriam vergonha para o reino dos céus. Você está entendendo? Então, que nós analisemos, nós paremos por aqui hoje, tá? Tem muita coisa ainda para se falar, tá bom? Mas vamos parar por aqui, que a gente precisa entender, nós não podemos continuar, né, como crentes, uma vergonha no reino de Deus. Na nossa casa, na nossa vizinhança, na sociedade, no Brasil e no mundo. Nós temos que ser igreja ousada, que muda, amém? O mundo, que transforma. Glória a Deus. Glória a Deus. Pessoas, homens e mulheres, que o Senhor possa ou seja, olhar para nós e poder contar conosco. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.